Saudações, nobres alunos e alunas que me acompanham por meio deste vídeo. Tudo bem com vocês? Neste pequeno vídeo, pessoal, eu gostaria de lhes apresentar um aparelho muito útil e importante, tanto em eletricidade quanto em eletrônica, que é chamado de multímetro. Multi porque ele tem muitas funções, muitas coisas. Ele é um voltímetro, um amperímetro, um ohmímetro e muitas outras funções juntas, tá certo? Muito bem. Eu gostaria inicialmente de mostrar para vocês as escalas do multímetro. Então aqui significa volt em corrente contínua, tá certo? Eu consigo medir tensão elétrica em corrente contínua. Olha só os valores aqui, ó, 200 milivolts, né? Até quanto? Até 1000 volts, tá certo? Em corrente contínua. Aqui na outra escala nós temos tensão elétrica em volts em corrente alternada, né? Corrente alternada, corrente que oscila, oscilatória, ora positiva, ora negativa, ora positiva, ora negativa, né? Que é a corrente que chega nas nossas casas, como já disse no áudio, naquele áudio extenso. Aqui a tensão em corrente alternada, olha só, pessoal, posso medir valores menores, né, que 200 volts e até 750 volts, tá certo? Bom, eu vou também explicar aqui rapidinho essas outras escalas, ó. Eu tenho aqui como também medir corrente elétrica em amperes, tá? O A maiúsculo é ampere, que é uma medida da intensidade da corrente elétrica. Aqui eu posso medir corrente elétrica em amperes em corrente contínua, olha lá, 200 microamperes até 200 miliamperes, que é o máximo de corrente que eu posso medir com esse meu multímetro, tá ok? 200 miliamperes já é uma corrente elétrica para nós perigosa, um choque elétrico forte, tá certo? Então tem que tomar cuidado, né? Muito bem, aqui ó, nós estamos vendo a escala de resistência elétrica, que é medida em ohm. Tá vendo essa ferradura? Isso aqui nós lemos ohm, é a unidade de resistência elétrica no sistema internacional. Não vamos nos concentrar nesse momento, nesse vídeo, nessa escala de resistência elétrica e nem nessa escala aqui de amperes, tá ok? Muito bem, o objetivo aqui nesse vídeo é mostrar para vocês como fazer uma medição simples da tensão elétrica na tomada da casa de vocês. Antes de mais nada, gostaria de mostrar, né, para vocês que o multímetro ele tem dois fios, né? Um fio preto e um fio vermelho, tá legal? O fio preto é o terminal positivo, o terminal negativo, e o fio vermelho é o terminal positivo. Então, em eletricidade eletrônica, vermelho, cor vermelha significa terminal positivo, cor preta, terminal negativo. Antigamente, pessoal, era o contrário. Vermelho era negativo, preto era positivo, tá? Hoje a convenção é vermelho positivo, preto negativo. Aconselho que anotem essas informações no caderninho de vocês. Muito bem, então eu quero medir a tensão elétrica na minha tomada, né? Como eu sei aqui que a minha tomada é do sistema monofásico, então eu tenho uma tensão alternada de até de 127 volts, tá legal? Então, primeiramente, tenho que colocar na escala de tensão elétrica em volts, tá? Eu vou colocar aqui ó, na escala de 200 volts em corrente alternada, porque aqui eu posso medir até 200 volts em corrente alternada, legal? Muito bem, então eu vou introduzir aqui os terminais, né, na minha tomada. Bom, vocês estão observando que existem três furos, né, três orifícios. Por quê? Bom, um deles é o fase, tá? Um deles é o neutro e o outro é o terra. Geralmente, pessoal, o do meio é o terra, tá? Então, eu quero medir a tensão elétrica
ou a diferença de potencial elétrico entre o fase e o neutro. Lembra lá que no sistema monofásico nós temos dois fios, o fase e o neutro? Geralmente são os das extremidades. Então eu vou introduzir aqui, tá certo? Sem medo, não precisa ter medo, tá certo? Aqui é muito seguro a utilização desse aparelhinho, né? Desde que você coloque na escala adequada, vamos ver no visor qual é o valor que ele está medindo. Vocês estão notando aí então que o valor medido é cerca de 126 volts, não é isso? Bom, oscila um pouquinho, né, o valor, e você pode estar se perguntando: ah, mas no sistema monofásico não deveria dar 127 volts, professor? Ora, eu estou fazendo essa medida nesse momento à noite, são quase 9 horas da noite. Todo mundo está em casa, usando aparelhos elétricos, assistindo televisão, tá certo? Micro-ondas, chuveiro elétrico, tudo isso acaba demandando muita energia elétrica, acaba demandando muita potência elétrica. Isso faz com que haja uma queda de tensão, tá certo? Se eu for fazer essa medida de madrugada, por exemplo, certamente eu constatarei um valor mais próximo dos 127 volts. Tá legal? O que acontece se eu colocar, por exemplo, né? Por exemplo, eu posso mexer nesse fio preto e colocar o fio vermelho aqui, ó. Se eu colocar um terminal no meio e o outro terminal na extremidade, né? Desse jeito que eu estou fazendo. O que acontece? Ora, agora o meu voltímetro não vai ler nada, ele vai acusar 0 volts. Por quê? Porque na verdade, pessoal, esse terminal do meio é o terra, tá? E o outro é o neutro. Então aqui eu estou medindo a tensão elétrica entre o terra, que não tem potencial elétrico, ele é o potencial 0 volts, e o neutro também, que não tem tensão elétrica, é 0 volts. Então é claro que o meu voltímetro vai acusar, vai constar 0 volts, tá certo? Então, se eu quero medir a DDP, eu vou constatar o valor de cerca de 127 volts. Tá legal? Espero que você tenha aprendido sobre o multímetro, sobre o significado das cores preta e vermelha em eletricidade e sobre os conceitos básicos de eletricidade. Até a próxima aula.